Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nós estamos olhando o livro do Êxodo e nós vimos que Moisés tentou por 5 vezes fugir de Deus, mas não deu certo. E hoje nós vamos olhar que Moisés diz sim ao chamado de Deus. Tenta fugir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não dá certo, e ele concorda com Deus, aceitando ser o agente libertador do povo que está no Egito. Então nós vamos olhar primeiro o itinerário de Moisés. Diácono, mas que itinerário que é esse? É simples, a gente vai olhar o movimento que Moisés fez na sua vida. Primeiro, Moisés, ele nasce no Egito. Ele é educado como egípcio, mas ele assume os seus valores de hebreu. Ele é um hebreu nascido no Egito. Ele mata um egípcio ao defender um hebreu. E ele vai para a terra de Madian, aonde ele acaba descobrindo, através daquele episódio bonito da sarça ardente, quem é Deus. E Deus pede por quê para ele? Para ele voltar para o Egito. Ele nasce no Egito, foge para Madian e Deus pede para ele voltar para o Egito, para tirar o povo do Egito, fazendo o povo voltar para perto da terra de Madian. Olha o movimento. Ele, Egito, Madian, volta para o Egito para sair com todo o povo de Madian. Às vezes Deus quer que a gente volte para os lugares do conflito de onde fugimos, porque não podemos fugir da nossa história. Temos que reescrevê-la, aceitá-la e superá-la. Depois que Moisés supera esse medo e volta de novo para o Egito, chegando lá, ele tem 4 atitudes dignas para poder organizar o povo. Olhemos para essas 4 atitudes. No livro do Êxodo, no capítulo 3, do versículo 16 ao 22, nós vamos olhar que Moisés vai enfrentar o opressor. Na primeira atitude, ele vai organizar as lideranças do povo hebreu. Êxodo, capítulo 3, versículos 16 a 18. E Deus vai falar assim: vá, reúne os anciãos de Israel e diga a eles: Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele me apareceu e disse: eu vim ver vocês e como estão tratando vocês aqui no Egito. Então eu disse: eu decidi tirar vocês da opressão egípcia e levar para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra onde corre leite e mel, a terra dos anciãos de Israel. Então Moisés chega lá e ele pega e vai falar com as lideranças no primeiro lugar. Não vai ficar no meio do povo, não. Ele fala com as lideranças. Depois que ele fala da liderança, ele tenta arrumar um diálogo com o opressor. Nos versículos 18 e 19 nós vamos ter assim: então você irá até o rei do Egito e lhe dirá: Javé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Por isso, deixe-nos agora fazer uma viagem de 3 dias no deserto para oferecermos sacrifício a Javé, nosso Deus. Portanto, eu sei que o rei do Egito não nos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que Moisés tenta organizar as lideranças. Depois ele vai dialogar com o faraó, que não vai ceder, até porque ele só fala uma viagem de 3 dias de ida, mas não fala de volta. E nenhum opressor vai deixar a sua mão de obra sair para ficar tempo sem trabalhar. Então vai ter que ter mão forte. Então Moisés, o que ele faz? Organiza as lideranças, tenta dialogar, mas o diálogo não é correspondido. Aí entra a terceira parte. Êxodo 3:20. Portanto, eu vou estender a mão e ferir o Egito com todas as maravilhas que farei no país. Então ele deixará vocês partir. Ou seja, se por bem não deu, a liberdade é um direito, Deus vai agora utilizar de força. E nós vamos ter
as 10 pragas do Egito, que é o tema do nosso próximo encontro, as 10 pragas. Ou seja, uma medição de força entre as divindades egípcias e Javé, que vai usar do seu poder para convencer os egípcios a libertar, a expulsar da terra o povo de Israel, os hebreus. Então aí existe o uso da força. E mais uma coisa importante, eles trabalharam durante muito tempo lá, 400 anos, e eles vão sair de mão abanando. Então a quarta atitude que Deus tem através da liderança de Moisés é exigir uma indenização ao sair. Êxodo capítulo 3, versículos 21 e 22. Farei com que o povo conquiste a simpatia dos egípcios, de modo que ao partir não saiam de mãos vazias. As mulheres pedirão às suas vizinhas e às donas de casa com quem estiverem alojadas objetos de prata e ouro e roupas para vestir seus filhos e filhas. Assim vocês vão despojar os egípcios. Ou seja, organização das lideranças, diálogo com o opressor. Não houve diálogo, não houve aceitação, medição de força. Aqui no caso, as 10 pragas do Egito. Em outros momentos da história, atualmente, greves e assim por diante. E, por último, uma indenização, para que eles tenham condições de recomeçar a sua vida no deserto sem ficarem como mendigos. Então as mulheres vão dar objetos de prata e ouro, falando assim, vão. Isso acontece depois da 10ª praga. Então é muito interessante isso daí. Se nós olharmos bem, às vezes nós lemos esses textos, mas não nessa ordem. E a gente pensa assim, nossa, somente Deus agiu. Deus agiu através da mediação de Moisés, que vai lá, organiza o povo, dialoga com as autoridades. No diálogo não há alternativa. Ele, através de Deus, intermedia as 10 pragas do Egito. E depois ele faz o quê? Ele pede uma indenização pelo tempo que o povo trabalhou, para que haja possibilidade de um recomeço. Isso é muito interessante, gente. Deus, ele age historicamente do jeito que as coisas têm que ser. Ele não vai dando tudo no caminho. Tudo é aprendizado. Tudo são conquistas. Tudo são obras que nós, junto de Deus, conseguimos. E Deus, junto de nós, possibilita para nós isso daí. Então, a saída do Egito não é um fato apenas miraculoso. É, acima de tudo, por intervenção de Deus, mas realizado nas concretudes do dia a dia. Doenças, pragas, não quero mais te ver, porque Deus está contra mim. Quando tudo isso acontece, as 10 pragas, os sacerdotes do faraó vão falar assim, lá em Êxodo 8,15. Isso é o dedo de Deus. Ou seja, não é por ação humana, não é Moisés quem fez isso, mas é o Deus que ele representa. Bacana, né, gente? Assim a gente vai conhecendo como que nosso Deus atua no nosso dia a dia, para nos ajudar a termos condições materiais de encontrá-lo. Paz e bem a todos e a todas.